O que ninguém te contou sobre o parto. Provavelmente, se você tá grávida, chuchu, você acha que você já sabe tudo. Porém, entretanto, deixa eu te contar um negócio. Tem coisas que ninguém te contou e tem detalhes que podem fazer toda a diferença na sua experiência do parto. Bom, no vídeo de hoje eu vou te contar sobre 4 pontos muito importantes aí que você precisa saber. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Aqui sou Jo, a Paty, fisioterapeuta pélvica, e aqui neste canal a gente conversa sobre parto, pós-parto, gestação e contar uma coisinha pra vocês. Estou fazendo um clube de assinaturas, o Clubinho B. Já tem vídeo neste programa de assinaturas. Porém, já tem conteúdos armazenados lá. E espero que vocês gostem bastante. É uma forma de a gente ficar muito íntima. Seria uma conversa, como se eu estivesse com uma amiga, uma irmã. E assuntos que são muito relevantes para mim, ou pelo menos que fizeram parte da minha jornada. Então, aguardem aí, combinado? Então, vamos para o primeiro ponto. O parto não é sobre dor. Muita gente tem muito medo em relação à dor do parto, a dor das contrações, a dor de sair o bebê lá na hora, né? Se vai aguentar, se não vai. Mas o que mais impacta, e contando com o tanto de mulheres que já atendi e atendo atualmente, é realmente a falta de preparo e a informação. Então, isso faz muita diferença. Tem muita mulher que fica focada no bebê, no enxoval, no que tem que fazer, só que às vezes o detalhe, às vezes de você se preparar, de você entender, de você escolher a sua via de parto, se é realmente uma cesárea que você quer, se é realmente um parto normal, se for um ou outro prós e contras, você realmente está se preparando, e como que vai ser o parto e como que vai ser o pós-parto, dependendo ali da sua decisão. Então são fatores muito importantes, desde um detalhe aí de um plano de parto bem feito, que isso é direito de vocês, seja que a gente está lidando numa rede privada ou numa rede pública, isso é lei. Então é importante não somente você, como parturiente, como uma mulher que está grávida, mas principalmente o seu parceiro ou a sua parceria ali em questão. Então, todos têm que, você principalmente, né, porque você que está sentindo todas as transformações possíveis, mas principalmente também ali o seu parceiro. E por que eu tô falando isso? Por exemplo, lá no parto é um momento de maior vulnerabilidade feminina, né? E por exemplo, um detalhe, fazer o plano de parto e pesquisar sobre os cuidados com o bebê também é importante, até importante do seu parceiro ou a sua parceria saber. Porque lá na hora, você tá tão na partolândia, você ainda tá tentando voltar para a órbita, dependendo do que foi falado ali, às vezes você nem realmente está ali totalmente presente. E às vezes você compartilhar o seu desejo, as suas escolhas com a sua parceria, que tá ali também dando suporte emocional para você, mas eu acho que ele tá muito mais inteiro, né, de decidir algo por você, porque você ainda tá naquele processo ali ainda do parto, questão hormonal. Então acho que é interessante você, né, dividir. Então, se preparar realmente de fato, olhar relatos de parto, principalmente da escolha de parto que você deseja, até mesmo para entender que muita gente também não fala. Isso é uma coisa muito importante. E aí eu vou dar até um gancho de um relato de parto de uma paciente aqui. O bebezinho dela estava pélvico, a gente tentou fazer acupuntura, exercícios, e o bebezinho não virou. Perfeito. E ela já ia para uma cesárea, porque ela já tinha conversado com a médica dela. Aqui, onde eu estou, em São Paulo atualmente, tem muito médico que, dependendo da posição do bebê, já vai para uma indicação de cesárea. Tem obstetra, a equipe, né? Se for uma equipe mais experiente, tem alguns profissionais que realizam esse parto normal, se tiver nesse posicionamento. Então, vai tudo do
da escolha da paciente e do médico. Tem médico que vai fazer esse parto, tem médico que vai optar para fazer uma cesárea, e aí vai sempre uma conversa. Bom, enfim, ela fez a cesárea, a gente fez até uma acupuntura aqui, e no mesmo dia que a gente fez a acupuntura, esse bebê ela entrou em trabalho de parto. E aí que tá a questão. Ela sabia que ela ia para uma cesárea e ela sabia meio que por cima como que ia ser o pós, né? Porém, ela teve uma intercorrência neste parto. O bebezinho, ela me falou que o bebezinho estava muito encaixado. E na hora de tirar, a cesárea geralmente demora 1 hora, dela ficou a duração de 5 a 6 horas. Por quê? Tiveram, na retirada do bebê, lesionaram a bexiga dela, aí teve que fazer uma reconstrução, então foi bem difícil, ela teve que tomar uma analgesia geral, ninguém falava com ela no momento do parto, o marido não queria nem cortar o cordão umbilical porque ele tem medo de sangue. Agora pensa, um monte de profissional lá na hora, do nada ela tinha me falado que já tinha quase 10 profissionais fazendo a cirurgia, tinha muito sangue, então ela ficou muito horrorizada. E aí o pós foi um pós muito difícil, porque ela ficou com um dreno, né? Então, além do corte na cesárea, ela ficou com um dreno, ela tinha dificuldade para urinar, ela já estava amamentando, e ela falou assim, Paty, foram assim dias horrorosos para mim, só que ninguém me falou que poderia acontecer isso. E aí vai a questão, né? Lógico que a gente pensa num cenário de uma cesárea que ela é super tranquila. É um procedimento invasivo, sim, mas intercorrências podem acontecer, né? E aí, agora ela tá voltando comigo no pós-parto. Por quê? Porque ela tá com dificuldade de ter relação novamente com o parceiro. Pra vocês terem noção, nosso canal vaginal é como se fosse um círculo, né? Tá cheio de músculos aqui, o assoalho pélvico. O dela parece que tá numa forma, assim, horizontal, de tão tensionado que tá. E aí expliquei pra ela que pode ser por conta, né, de todo o evento ali de dor que aconteceu, não somente pelo parto em si, mas pelo pós, né, que foi um pós difícil. Imagina você tentar fazer xixi com dor, ainda com dreno, tudo tava assim muito difícil para levantar, então assim, foi um pós muito complicado para ela, foi muito doloroso. E ela até fala pro parceiro dela, fala assim, olha, eu não tô me sentindo bonita por conta dessa cicatriz da cesárea, tá escura, ela não se acha confiante. E eu falei pra ela que é muito importante ela ter essa comunicação ainda com o parceiro, né, até mesmo para o parceiro entender e se sentir também um pouco empático e não ficar pressionando ela no momento de vulnerabilidade, que ainda ela tá ainda no puerpério. Então, acho que é muito legal essa troca. E como a preparação e a informação é importante. Porque essa mesma paciente, ela falou assim, Paty, ninguém me falou sobre isso. Ninguém me falou, me falaram que era assim, cesárea vai doer um pouquinho, mas é normal. Se você tentar fazer relação, fica tranquila, só dói no comecinho, mas depois vai. Então, ela entendeu que era uma dor e dor é normal. E não, nenhuma dor tem que ser considerado normal. Então, por mais que esse diálogo de mulheres, né, principalmente aí nossas mães, nossas tias, pessoas mais velhas ou até mesmo mais novas, é importante a gente compartilhar, realmente falar a sua opinião e sendo sincera, olha, a minha experiência foi essa, mas também é importante um fator da gente também filtrar, não é porque a pessoa teve uma experiência negativa que vai ser a mesma coisa que a gente vai passar, mas é importante você saber, porque você tem uma possibilidade, dependendo ali da sua escolha, de ter o mesmo cenário ou não, tá bom? 2, o corpo precisa ser treinado. Então, muito se fala do quê? De contrair esse assoalho pélvico, mas a mesma importância de você contrair, você também precisa relaxar, bebê. Por quê?
Porque imagina um bebezinho passando ali. Lógico que vai ter uma ação hormonal gigantesca ali naquele assoalho. Imagina um bebê passar, né? Uma circunferência de uma cabecinha passar, né? Então, é importante a gente contrair, correto, mas a mesma importância de contrair a gente tem que relaxar. E pouco se fala disso, tá certo? Então, contrair é importante, principalmente nas atividades, deixar esse assoalho pélvico funcional, mas é importante relaxar, que nem no caso que eu comentei anteriormente, né? Essa paciente, ela tá com tantos pontos gatilhos nessa região do assoalho pélvico que ela não consegue relaxar realmente, de fato. E a gente tá fazendo um trabalho devagarzinho, acho que já estamos na segunda sessão e na segunda sessão a gente já conseguiu colocar até um vibrador, né? Porque antes, até para introduzir o dedo, até para tentar fazer uma avaliação, tava muito difícil. Então, realmente, é importante fazer todo esse trabalho. Imagine se ela não tivesse feito esse trabalho antes com a fisioterapia pélvica ou ia entender que a dor é realmente normal e a tendência a isso é ser até pior ou piorar realmente de fato o caso dela, tá certo? Então vamos lá, o terceiro, o ambiente também influencia muito. Então, luz, pessoas, uma segurança emocional. Então tudo interfere na evolução do parto. Lógico, tudo vai depender da realidade de cada paciente, mas eu já vi paciente aí que falou assim, nossa, Paty, às vezes aqui a luz branca do consultório, mas às vezes deixar uma meia luz já vai ajudar a pessoa a entrar no clima. Segurança emocional, não necessariamente precisa ser a sua parceria, mas uma pessoa que você confia naquele momento é de extrema importância, porque às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas é só a presença da pessoa tá ali segurando sua mão, falando para você respirar, falando que confia em você naquele momento, porque muitas vezes vocês vão duvidar de vocês mesmos, muitas vezes parece que você fala assim, Paty, não vou aguentar mais, eu vou desistir e talvez é aquele olhar, é aquela mão, ou você vê pessoas ali que estão acreditando em você, você consegue mais um pouquinho e até ter um pouco mais de força, um pouco mais de fôlego, porque vai ser realmente um divisor de águas ali naquele momento. Então é de extrema importância. 4. Intervenções que podem acontecer, que nem eu falei aí no primeiro tópico, né? Então você precisa estar realmente de fato informada para você não se sentir perdida ou sem controle, principalmente no momento tão importante como que vai ser o parto. A gente tem N histórias de parto normal, rápido, parto cesárea também super tranquilo, mas pode acontecer aquelas intercorrências. Eu até brinco aqui com as minhas pacientes que precisa de 3 fatores, né? A mãe, o bebê e a equipe pensarem a mesma coisa para dar tudo certo, porque às vezes pode acontecer totalmente o oposto. A obstetrícia é uma caixinha de surpresa. O que a gente, até falo para as minhas pacientes, o que compete a você, você já está fazendo, você já está se informando, você já está indo atrás, não dá para ter o controle em relação a tudo. E a gestação ensina isso de forma amorosa ou não, mesmo você não querendo. Então, o que compete a você, você consegue controlar. O resto não tem como. Então, talvez se informar realmente de fato, às vezes questionar a equipe que é onde você está sendo acompanhada, entender como é que vai ser o local ali do parto, se tem muita intercorrência, se não tem, trazer essa pessoa que vai ser o seu acompanhante lá na hora, deixar ele também informado, deixar ele também um pouco mais seguro, porque lá na hora, talvez você não vai conseguir ter tanta segurança para decidir, né? Ou às vezes você pode também ter, né? Mas talvez tendo aquela pessoa ali que talvez vai entender as suas decisões e vai deixar você mais segura, também é super importante. Então, eu quero que vocês coloquem esses tópicos na cabeça de vocês e até mesmo não ter a percepção, que às vezes isso aqui realmente acontece quando eu pergunto na avaliação pós-parto, né? Eu falei assim, como é que foi a experiência de parto para você? Você se sente que foi uma experiência positiva ou não? E às vezes tem algumas pacientes que falam assim, nossa, Paty, foi
foi super bom, assim, faria tudo de novo. E tem pacientes que se sentem, às vezes, muito frustradas. Não porque o corpo falhou, mas porque faltou preparo, faltou acolhimento, faltou detalhes. E um parto, a gente não consegue realmente, de fato, mudar o desfecho de parto depois que passou, né? A não ser que você tenha uma nova gestação e ressignifique o seu parto. Mas talvez ficar um pouco mais preparada, se prevenir, eu acho que é a melhor arma que a gente pode ter, até mesmo para ter um desfecho de parto totalmente positivo e você lembrar disso com muito carinho e muito amor, porque vai ser um momento único ali na vida de vocês, tá certo? Mas se você gostou deste vídeo, chuchu, e quer ter um parto muito mais consciente, uma gestação muito mais saudável e preparar ela com muita tranquilidade, não deixa de seguir este canal e se você gostou, não deixe também de comentar. E até o próximo vídeo, chuchu!